E aí pessoal, boa noite. Vamos falar um pouquinho dos capacitores, é o último capítulo do livro de vocês, né? Turma da manhã, turma da noite está no mesmo sistema, está no mesmo andamento nessa parte de elétrica. Então, para fechar o livro 1, nós vamos falar um pouquinho de capacitores, tá? Depois eu vou dando umas dicas para vocês em um outro vídeo aí. Então, basicamente, para que serve o capacitor? Para poder armazenar energia, né? Ele armazena energia potencial elétrica, ele armazena carga. Então, eu fiz um breve resuminho para vocês aqui, tá? Para que serve um capacitor. A apostila de vocês também está bem detalhada. Acho que o que tem aqui já é suficiente para a gente poder seguir no Enem ou nos vestibulares aí. E depois eu vou mostrar para vocês também exemplos de capacitores, não só as figuras que você pode ver no livro aí. Então, para você armazenar carga no capacitor, basicamente, você tem que ter o dispositivo, que é o capacitor, certo? E você tem que ter uma diferença de potencial, onde ele tem que estar ligado, e aí ele vai armazenar uma determinada carga. Só que a quantidade de carga que ele armazena vai depender de quê? Vai depender da capacidade que ele tem de armazenar, que é o que a gente chama de capacitância. Então aqui, ó, a quantidade de carga, isso aqui é uma equação geral, tá? Dificilmente o Enem cobra alguma coisa de capacitores, mas essa aqui é a equação mãe dos capacitores, a equação geral da capacitância. Então, a carga que ele armazena, medida em coulombs, nada mais é do que a capacitância, que é a capacidade que ele tem de armazenar carga, vezes a diferença de potencial, que é dada em volts. Tá certo? Ficou a equação aqui, né? Q igual a Q, mas é melhor que se grava mais, né? Porque do Q você nunca esquece, né? Vamos dizer assim. Então, aqui, diferença de potencial em volts, carga em coulombs, e a capacitância é medida em farad, tá vendo? É uma unidade de medida diferente, que nada mais é do que coulomb sobre volts, né? Que nos dá a unidade de medida farad. E aí, essa energia potencial elétrica que o capacitor armazena, ela também pode ser dada por duas equações, que é energia potencial, já que vai armazenar energia, significa que essa energia é potencial elétrica, Q ao quadrado sobre 2, capacitância, diferença de potencial, ao quadrado sobre 2, ou a carga que ele armazena ao quadrado, dividido por 2 vezes a capacitância. Certo? Então, aqui, energia armazenada, são poucas equações nessa parte de capacitores. O que é mais importante é você saber que ele armazena energia. Em inúmeros circuitos elétricos, em praticamente todos, você encontra capacitores. Depois eu vou mostrar para vocês um circuitinho elétrico que tem capacitores. Certo? Geralmente eles são encontrados de três formatos geométricos mesmo, tá? O plano, ou chamado de placas paralelas, o esférico e o cilíndrico. Beleza? Então, são essas três geometrias que a gente encontra de capacitores nos circuitos elétricos por aí. O material de que eles são fabricados não nos interessa muito, mas tem os capacitores eletrolíticos, os capacitores de poliéster, os capacitores cerâmicos, mas isso não nos interessa muito não, tá? Vamos nos ater somente à geometria dos capacitores, beleza? Aqui no circuito elétrico, como que o capacitor é representado? Ó, eu fiz aqui um circuito bem básico, tá? Com uma fonte, né? A bateria, a diferença de potencial, os volts são gerados aqui. Aí você tem aqui a bateria com o lado positivo e o lado negativo, e aqui o capacitor. É quase como uma bateria, a diferença é que as duas plaquinhas, os dois braços, são do mesmo tamanho. Certo? Então, aqui você tem um circuito elétrico que você está representando uma fonte, uma bateria, uma diferença de potencial que é medida em volts, e aqui um capacitor. Então, só para você ficar esperto, o capacitor é o dispositivo, é o nome do equipamento. Capacitância é a grandeza física, certo? O capacitor você pega na mão, o capacitor é palpável. A capacitância é a grandeza física cuja sua unidade de medida é o farad. Beleza? Dando continuidade aqui na questão dos capacitores, então, aqui aquele circuito que a gente já viu há pouco, certo? E como que funciona a questão do capacitor? Basicamente, como que ele é feito? O que é um capacitor? Ele é formado por dois condutores, certo? Duas placas, porque é ali que as cargas vão ficar armazenadas, e aqui no meio aqui, ó, é um isolante. Existe um material isolante que por quê? Porque não pode ter passagem de carga de um lado para o outro no capacitor, porque ele não pode se comportar como um condutor.
né? Então, ele não, porque se ele se comporta como um condutor aqui, vai dar um curto-circuito. Então, ele tem um isolante aqui, nessa região, e aí as cargas vão se armazenando nas suas placas. Por exemplo, aqui a gente vai ver mais adiante, mas já posso falar para vocês que a corrente é sempre no sentido positivo e negativo, e aí aqui vai armazenando. As cargas vão sendo colocadas aqui. E elas vão sendo acumuladas aqui, porque elas não podem passar para o outro lado, porque aqui tem um material isolante no meio aqui. Então, pelo método de indução, o que acontece? Esses positivos que estão aqui atraem os negativos. Então, você tem aqui, ó, o capacitor carregado. A quantidade de carga que você tem aqui positiva é exatamente a mesma quantidade de carga que você tem aqui negativa. Então, a carga resultante de um capacitor, a resultante, é zero, certo? A mesma quantidade de mais é igual de menos, então você pega o resultado disso aqui dá zero. Só que quando ele está carregado, a gente nunca pode falar que a carga dele é zero, senão não tem lógica. Então a gente fala qual é a carga que ele armazenou em uma das placas aqui, para a gente poder saber essa quantidade de carga. Lembrando que carga Q é igual a Q, certo? Vai depender da capacidade do capacitor, que é a chamada capacitância, e vai depender da diferença de potencial que está sendo aplicada nele. E até mesmo a diferença de potencial que ele suporta, que a gente vai ver daqui a pouco. Todos os capacitores, sejam eles esféricos, planos ou cilíndricos, eles são representados da mesma maneira, tá? Com duas plaquinhas no desenho. O que mais interessa para nós é somente verificar o capacitor plano. Está aqui, ó. A gente calcular a capacitância do capacitor plano, repara que o que interessa para nós são somente as medidas geométricas dele. A área da placa, certo? Se ele é grande, se ele é pequeno, se a placa é extensa ou não, diretamente proporcional e inversamente proporcional à distância. Por que inversamente proporcional à distância? Repara que quanto maior for a distância entre as placas, menor vai ser a capacitância. Por quê? Porque quanto maior a distância, mais difícil fica de acontecer o método da indução das cargas para poder carregar o capacitor. Lembra lá daquele probleminha de campo elétrico? Que aqui você tem um campo elétrico gerado entre as placas. É como se fosse aquele probleminha das placas paralelas, certo? Então, que a distância entre as placas tem que ser dada em metros, a área das placas tem que ser em metro quadrado, e essa constante aqui, você não precisa gravar, não precisa decorar, né? Ela vale 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro. Então, é uma constante que entra aqui no cálculo do capacitor plano. Aí, o cálculo do capacitor esférico e do capacitor cilíndrico existe, mas não nos interessa no momento, beleza? Para fechar, vou falar um pouquinho só de associação de capacitores, tá? Que é quase parecido com a associação de resistores, só que é de maneira contrária, então, matematicamente falando. Então você tem aqui a associação de série, que é aquela que você somente um fio percorre o sistema como um todo, não existem outras ramificações, e você tem a associação em paralelo. Você localiza aqui, ó, os nós. Esses nós, repara que tem as ramificações saindo deles, pelo menos 3. Então, em série e paralelo, qual a diferença? Em série, a carga armazenada em todos os capacitores é a mesma. Não vou anotar isso não, tá? Então, a carga armazenada é a mesma. E a diferença de potencial vai ser diferente, nesse caso. Como assim? Então, como é que a gente vai fazer a associação de capacitores em série? Ou seja, associar significa tirar os 3 capacitores, ou 4, ou 5, ou 10, sejam lá quantos forem, e colocar um que seja o equivalente de todos, certo? Então, matematicamente falando, a gente não precisa aqui deduzir a equação disso, mas fica sendo 1 sobre a capacitância equivalente, que é o capacitor que eu vou colocar para poder substituir os 3, é 1 sobre o capacitor 1, mais 1 sobre o capacitor 2, mais 1 sobre o capacitor 3. Então, essa aqui é a equação para você verificar a capacitância equivalente de uma associação de capacitores em série. Já na associação de capacitores em paralelo, a diferença de potencial é a mesma. Tá? Então, aqui a diferença de potencial é a mesma, porém, cada um vai armazenar a quantidade de carga de acordo com a capacitância dele. Para você tirar esses 3 aqui, ou 4, ou 5, sejam lá quantos forem, e colocar um só que seja equivalente, é um pouco mais simples, né?
Então, se você quiser colocar um equivalente aqui, basta você somar as capacitâncias de todos eles e substituir. Então, está aqui para a gente fechar, então, tá? A associação de capacitores dificilmente vai cair no Enem, mas não dá para a gente deixar em branco. Então, a gente fecha aqui e eu vou mostrar agora para vocês um exemplo de capacitor. Valeu? Bom, pessoal, aqui eu tenho um capacitor, tá? Para você ter ideia, esse aqui é um circuito de uma lâmpada de LED, tá? Eu desmontei uma lâmpada de LED para te dar uma olhada. Esse aqui é um circuito, ó. Esse camarada aqui é um capacitor. Esse aqui que eu tô com a chave encostada nele aqui. Repara, deixa eu ver se vai dar o foco aqui, ó. Repara que ele tem uma numeração aqui, ó. Essa numeração, o que significa? Significa a diferença de potencial na qual ele suporta, nesse caso aqui 400 volts, certo? E aqui, ó, é o valor da capacitância dele, tá vendo ali? 4.7, tem uma letrinha esquisita e o F de Farad. Essa letrinha esquisita aí, você vai lembrar, é o micro. Então, 4,7 microfarad. O micro, para quem não lembra, significa 10 elevado a menos 6, né? Como se fosse uma parte dividido por 1 milhão. Eu tenho um outro circuito aqui também para a gente ver. Ó, repara que o circuito é pequeno, né? Só para você comparar. O outro circuito que eu tenho aqui é de uma luminária, tá vendo? Ó, aqui a gente tem 2 capacitores cilíndricos, um pouco maiores. Aqui eu tenho um pequenininho, ó, na ponta da chave aqui eu tenho um pequenininho. E aqui eu tenho um capacitor plano, esse verdinho aqui, ó, é um capacitor plano, tá vendo? Todos eles têm as suas devidas capacitâncias e as suas devidas diferenças de potencial. Deixa eu ver se dá pra gente ver aqui, ó, a numeração desse aqui. Não, esse aqui não tá, aqui, ó. Então aqui você tem uma numeração aqui, ó. Bom, pessoal, então de capacitores era isso, tá? Bom, daqui uns dias a gente está tendo um pique novo, né? A gente está tentando fazer com que vocês estudem, aproveitem esse tempo para seguir aquele conselho que eu dei para vocês no início do ano, que nada mais é do que sentar o rabo na cadeira para estudar. Essa é a melhor oportunidade que vocês estão tendo de fazer isso. E quando voltar, vamos voltar com bastante disposição, tá? Um abraço para vocês aí e até a próxima.